Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o arte barroca brasileira. O clero católico, no intuito de catequizar o Brasil, traz a arte barroca europeia como ferramenta de ensino da religião no Brasil do século XV. Lembrando vocês que quando a gente fala com relação a barroco, só uma observação, pessoal, aqui não é Valentim, tá? Esse daqui é uma obra de Ataíde, mestre Ataíde, tá bom? Só para observação. Quando a gente fala século XV, pessoal, a gente está falando sobre o Renascimento lá na Europa, a tendência de Portugal. Portugal, como ela tinha uma certa inimizade com a Espanha pega o Renascimento italiano, Portugal ela pega o Renascimento do Norte. Então a característica do Norte vai vir para a questão do Brasil. Então o barroco se torna um instrumento, uma ferramenta de trabalho dos religiosos para poder catequizar o Brasil. E nós temos em Salvador, inicia-se Rio de Janeiro, destaca-se mais tarde em Minas Gerais, e estou falando do movimento barroco. Tiradentes, Vila Rica, atual Ouro Preto, com muita ornamentação dourada. Então o que acontece? Começa a se fazer essa ornamentação com relação aos templos, porque a Igreja Católica quer trazer bastante pessoas para dentro da igreja, e essa ornamentação é feita exatamente com a riqueza. Nós tivemos o ciclo do ouro aqui, mais na região central e sul, e nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar no norte. Então foram riquezas muito fortes, e essa riqueza fez com que a igreja investisse muito na sua divulgação e utilizava o trabalho artístico exatamente para fazer essa propagação. Uma das grandes características do barroco é exatamente dar essa grandiosidade. E uma coisa interessante é que no Brasil nós tivemos influência rococó, incrível que pareça. Então nós temos muito do barroco, muito no rococó, dentro dessa visão de barroco brasileiro. E nós temos o barroco requintado, que é Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, relevos de madeira cedro, cobertos de ouro, mescla de escultura, pedra, sabão e pintura. E nós temos o resto do Brasil, um barroco mais simplificado, demais cidades. Siga a mesma formatação, porém com limitações materiais. Lembrando que o grande lance do barroco, lá na Europa, por exemplo, que era a época dos grandes descobrimentos, que toda a riqueza do mundo novo estava indo para o mundo antigo, era exatamente trazer essa grandiosidade. E o Brasil foi a mesma coisa, ele trouxe a grandiosidade dos ambientes das igrejas. E a arte barroca é religiosa com raiz da arte educativa da Idade Média, herança da arte bizantina. Como falei no começo do vídeo, a arte barroca de Portugal, ela pega muito essa questão da região do norte, que a gente chama dos pintores flamengos. Então, a arte barroca, por exemplo, italiana, tinha muito do sfumato, muita dessa técnica bem estilizada, vamos colocar dessa forma. Mas já a questão do norte, nós tínhamos uma forma de arte muito parecida com a gótica. A única coisa que o pessoal do norte fazia muito detalhamento, então era muito detalhe dentro da pintura, então colocava bastante realismo. E esse barroco que veio para o Brasil, um barroco que tinha muito traço do gótico, herança da arte bizantina, mas pegava um pouquinho essa questão do Renascimento do Norte, que era muito detalhe, então eles faziam muito detalhe dentro das suas representações. Então, nas características brasileiras, emoção, movimento, ostentação excessiva, uma coisa do rococó que tinha lá na Europa, o Brasil já estava pegando, e a questão de problemas estruturais da anatomia. Como eu falei, eles tentavam pegar muito a questão do norte, que era detalhamento. Só que como a escola italiana que fez essa questão da anatomia humana, e como o Brasil estava fechado, por causa de Dom Pedro I, o Brasil não era aberto para que nações viessem de fora para cá, então era um ensino interno. Esse ensino interno não tinha muita coisa da questão da anatomia, então não tinha uma escola anatômica. Por isso que nós temos muitos problemas de proporção. Então tem cabeça muito grande, corpo muito pequeno, falhas técnicas, infelizmente, pela essa falta de universalização da arte com relação à escola clássica italiana. E nós temos então, no barroco brasileiro, o Rio de Janeiro se torna a capital em 1763, a primeira igreja com base poligonal, a Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro do Rio de Janeiro, significa que era uma igreja com vários cantos, todos bem geométricos, e nós temos o barroco brasileiro que começa a criar casas não religiosas com azulejos portugueses. Essas famosas cidades históricas têm aqueles prédios históricos com muito azulejo. Esse azulejo, que é muito utilizado, o azulejo azul no Brasil, é herança daquela cultura chinesa que começou a propagar aquela cerâmica azul e se tornou febre no mundo, e o Brasil acompanhou essa febre trazendo os azulejos portugueses, que eram um revestimento mais rápido e deixavam uma coisa mais bonita. Por isso que daí esse barroco saiu da questão religiosa, entrou na questão fora da religião e deu cara a essas cidadezinhas que nós temos como Ouro Preto atual.
E nós temos grandes mestres que são aquela cara do barroco brasileiro, Mestre Valentim entalhador, ele era filho de comerciante de diamantes e escrava. Nós temos o Mestre Aleijadinho. Mestre Aleijadinho, ele tinha essa coisa também muito da religião, filho de mestre de obras com escrava. E nós temos o Mestre Ataíde, o maior pintor da era colonial brasileira. Ele já era militar, ele já era de família de português, ele foi o que teve uma visão um pouquinho melhor e ele foi referência no Brasil na questão de arte. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o barroco brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.